a correção gramatical do texto ao se substituírem os dois pontos após a expressão ou seja por vírgula. E aí você tem uma questão de pontuação. Pontuação. Quem olha o CESP adora os dois pontos. Adora. Gosta bastante dos dois pontos. Dois pontos são usados para quê? Por que nós usamos os dois pontos? Quando nós queremos enumerar. Ok. Quando a gente quer explicar algo. E quando a gente quer explicar ou indicar uma causa, os dois pontos eles podem ser substituídos pelo pois. Prestem atenção ao que eu vou falar. Porque o CESP gosta de cobrar isso. Então parem de anotar e prestem atenção. De olho em mim. Quando os dois pontos estiverem introduzindo uma explicação ou uma causa, eles podem ser substituídos pelo pois. E eles podem também ser substituídos pelo ponto. Coloca um ponto lá e acabou. Por um ponto. Aí eu vou colocar um tipo de pergunta do CESP. Faça as malas. Vamos mudar. O CESP pergunta para vocês, caros alunos. Eu vou pegar pesado. Eu estou sentindo que eu vou pegar pesado nessa questão. O CESP pergunta se nós podemos substituir esses dois pontos por um pois precedido por uma vírgula. Verdadeiro ou falso? Levanta a mão quem acha que é verdadeiro e quer seguir Moisés para o mar vermelho. Segunda-feira vai ter. Quem acha que é falso? Quem não acha nada? Eu tenho duas informações aqui, não tenho? Eu tenho faça as malas e eu tenho vamos mudar. Eu estou explicando por que eu quero que você faça as malas. Estou. Toda vez que eu encontrar um verbo no imperativo que vier depois uma explicação para essa ordem. Ok? Então, essa informação não é causa. É explicação. Antes de uma explicação, de um pois que seja explicação, eu posso colocar a vírgula. Mas se fosse a construção, feche a porta não, que é imperativo também. Passei mal, dois pontos, comi algo ruim, estragado. Esses dois pontos, eles podem ser substituídos por vírgula e um pois. Porque comer algo estragado é a razão de eu ter passado mal. Então, isso aqui é uma causa. A causa não pode ser separada da consequência. Mas, graças a Deus, que o CESP cobra é uma outra coisa. Não é isso, não. O CESP cobra assim. O CESP... o CESP cobra assim. O CESP pergunta para vocês. Os dois pontos podem, sem comprometer correção e sentido, ser substituídos aqui por um ponto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Com correção para o sentido, com correção gramatical e manutenção do sentido, ser substituído pelo ponto. Correto. Faça as malas, vamos mudar. Faça as
as malas, vamos mudar. Passei mal, comi algo estragado. Eu posso substituir os 2 pontos por 1 ponto? A maioria vai dizer que sim. E o SESP sabe disso. Mas quando você põe 1 ponto, sua obrigação é fazer o quê? O SESP não diz que é para você colocar a maiúscula. Subentendido o quê? Oxi. Seu marido não aparece em casa há 1 semana. Tá subentendido. Não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Não precisa olhar. Mas você não vai nem ao Hospital Geral, nem ao Roberto Santos, nem ao Nina Rodrigues, porque tá subentendido que ele tá fazendo farra. Não tá subentendido, ela precisa colocar lá. Danado pra isso, é igual a questão da crase, gente. A questão do acento grave, a substituição do a que por a qual, sem acento grave. Ah, mas tá subentendido que tinha que ter. Não, tem que ter acento grave. Então você tem que observar. Aqui ele tem que dizer, a gente pode substituir os 2 pontos pelo ponto, colocando a maiúscula no seu devido lugar? Pode. Fazendo, se ele coloca, fazendo os devidos ajustes. Pode. Mas se ele disser somente seco, substitua os 2 pontos pelo ponto. E isso mantém correção. Isso aí é o quê? Errado. Aí você só olha a substituição e diz assim, eu acho que pode. Aí vê o gabarito. Vou entrar com recurso. Depois desiste, né? Que dá trabalho. Vamos lá? Eu ampliei um pouquinho, porque eles gostam muito de cobrar as questões ligadas à pontuação, sobretudo aos 2 pontos. Mas essa aqui é mais simples de ser feita, tá? Preserva-se a correção gramatical do texto ao se substituírem os 2 pontos após a expressão, ou seja, por vírgula. Olha, eu posso mesmo. Os 2 pontos eles só foram colocados aqui para quê? Para gerar um pouco mais de expectativa. Mas a estrutura, ou seja, ela vai poder ser isolada por 2 vírgulas, ok? Ela é sempre isolada por vírgula. Sempre vai ser isolada por vírgula. No caso, ela foi isolada por 1 vírgula e pelos 2 pontos aqui para gerar uma expectativa maior, para que você se prepare para o fato. Deixa-me ver o que ele vai apresentar. Chegamos a um ponto em que esse ainda... Não, ele nem está... Ele só está enfatizando o processo. Então, ele está preparando você para esta ênfase que vai ser dada à estrutura. Portanto, certo. Vamos fazer a última questão, né? Bom, aqui é legal esse momento da apresentação. Por quê? Porque você se depara com uma nomenclatura nova. Muitas bancas passaram a cobrar, principalmente ali a FGV cobra bastante, está cobrando bastante. SESI Rio mais ou menos, SESP também mais ou menos. Mas a FGV é a que mais cobra essa nomenclatura, tá? Termos que estabelecem coesão textual. O que é coesão textual? É você perceber a ligação entre as ideias, tá? Você pode ter uma ligação anafórica ou uma ligação catafórica. Ligação no texto. Então, a anafórica é aquela relação, aquela ligação que faz uma remissão para trás. Ela vai resgatar uma palavra na sequência que resgata um termo anteriormente apresentado. Enquanto o catafórico, ele faz uma remissão para frente, ok? Mas ambas as apresentações vão estabelecer coesão textual. E aí, nesse fragmento do texto, ele está perguntando sobre referência. Ou seja, ele está perguntando sobre coesão. Se é uma referência ligada a pronomes, é uma coesão anafórica.
porque vai fazer remissão para trás. O fragmento é: o método é simples. Harold utiliza garrafas de suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com data. Antes de enviá-las, checa o sentido dos ventos, que devem rumar de preferência para oeste ou sudoeste. Algumas cartas demoraram 13 anos para voltar para ele. A forma pronominal las em enviá-las pode fazer referência, mas ele poderia perguntar o quê? Pode estabelecer uma relação anafórica. Se ele perguntasse assim, iria prejudicar muito mais pessoas, porque é um número muito maior de pessoas não conhece o que é anafórico. Tanto ao termo garrafa... Poderia perguntar catafórico, mas no caso, os pronomes oblíquos, eles são sempre anafóricos. Quanto ao termo mensagem, e aqui ele está trabalhando com a ambiguidade do resgate. Eu realmente, antes de enviá-las, ele está enviando as mensagens ou é antes de enviar as garrafas? As mensagens estão dentro das garrafas. Então, vai poder resgatar tanto o termo garrafas quanto o termo mensagens. Porque existe aqui, e vamos pensar um pouquinho só em figuras de linguagem, existe aí uma figura de linguagem chamada... Ai, meu pai. Eu estava lembrando da figura de linguagem e fugiu. Metonímia. Foi? Caiu mesmo, me falaram. O que é metonímia? É você identificar a parte pelo todo, o conteúdo pelo continente. Então, como as mensagens, e ele falou muito bem, as mensagens estão dentro da garrafa, então elas representam a mesma coisa. É o mesmo dizer, eu bebi uma garrafa de vinho, você bebeu uma garrafa de vinho? Você bebeu o vinho. Então, você está utilizando aí uma metonímia. Justamente por se tratar de uma metonímia, é que você pode resgatar tanto o termo garrafas quanto o termo mensagens, porque existe uma espécie de metonímia sendo apresentada. Pessoas lindas, vocês estão libertos e libertas de mim por hoje. Semana que vem